2 Pedro, capítulo 1, versos 2 seguinte. Quando terminar a leitura, mantenha a sua Bíblia aberta, que nós vamos hoje fazer uma pregação expositiva somente em cima dessa passagem. Diz assim a palavra do Senhor: graça e paz sejam multiplicadas a vocês, pelo conhecimento de Deus e de Jesus o nosso Senhor. O seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida e piedade por meio do conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Dessa maneira ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina, tendo escapado da corrupção que há no mundo, causada pelos maus desejos. Por essa razão, empenhe-se para acrescentar à sua fé a virtude, o conhecimento, ao conhecimento, o domínio próprio, ao domínio próprio, a perseverança, a piedade, a fraternidade, e a fraternidade, o amor. Porque se estas qualidades existirem e estiver crescendo na vida de vocês, elas impedirão que sejam ineficazes e improdutivos no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Todavia, se alguém não as possui, está cego, só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem desta forma, jamais tropeçarão, e assim a entrada ao reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo será inteiramente suprida a vocês. Vamos aplaudir a palavra do Senhor? Projeta para mim o tema, por favor. Eu gostaria que você lê comigo, vamos lá? Seja zeloso com a sua fé. Irmãos, cada um de nós, com certeza possuímos alguns bens. Alguns têm uma bicicleta, outros têm uma motocicleta, outros um automóvel, outros uma casa própria. O meu filho na fé, Pedro, que está vindo trazer água para mim, ele tem um Golf preto. Preste atenção aqui, 4 portas, teto solar. E ainda se não bastasse ele andasse bem cuidado do Golf, ele ainda mandou colocar umas calotas vermelhas na roda, né? Pintou a roda, é isso, Pedro? Botou barulho do motor diferente. Como é zeloso pelas coisas materiais. E nós somos e devemos ser assim, irmãos. Nós precisamos ser zelosos com aquilo que Deus nos deu. Isso é importante, mas a pergunta é: e com a fé? Se nós somos zelosos nas coisas materiais e com as coisas espirituais, como que nós devemos ser? E lógico que o tema é esse: nós precisamos ser zelosos com nossa fé. Fala para quem está do seu lado, Deus vai falar com você nessa noite. Fala para ele aí do lado. Sabe, uma coisa triste que eu preciso falar no começo da pregação: a maior miséria nossa é ficar perdido dentro de uma igreja. Irmãos, preste atenção nisso. A maior miséria do ser humano é ele participar de uma igreja, vir, entra, sai, vai dias, mais dias, e Deus, as pessoas nunca veem Deus nele. Ele é uma pessoa que não se preocupa com a fé. Ele não sabe quem é quem. E é terrível isso. É terrível isso. E o pior de tudo, que quando uma pessoa começa a tropeçar na fé, as pessoas começam a olhar para a miséria dele. E eu queria que você prestasse
E atenção nisso, se nós lutarmos contra o nosso pecado, não vai sobrar tempo para ver o pecado do outro. Amém, irmãos? Repete comigo, eu preciso lutar contra o meu pecado. Aí não vai dar tempo de eu ficar vendo o pecado de ninguém. Agora nós precisamos, como os cristãos, entender um princípio espiritual importante. Olha, Deus nos deu para nós fé. Ah, pastor, projeta para mim fé. Começa agora, tá bom? Pastor, mas sobre fé, o que é isso? Olha, esta forma poderosa de vida que Deus dá aos seus filhos, para que eles possam crer em Cristo Jesus. Quem crê em Cristo aqui? Aleluia. Vamos dar uma salva de palmas a Deus. É lógico que nós somos uma igreja cristã. É lógico que nós somos uma igreja cristã, nós cremos em Cristo. E que coisa maravilhosa, Deus nos chamou à salvação pela fé em Cristo. Tá bom, aí o apóstolo Pedro vai pegar nesta carta agora e vai falar assim, ó, então preste atenção. Você tem fé? Tenho. Então acrescente a sua fé a virtude. Sabe o que é virtude? Ela vai projetar para você ver o que é virtude. Preste atenção nisso. É a excelência moral. Você tem fé? Tenho. Então acrescenta na tua fé excelência moral. O que é que significa isso, pastor? O que é certo é certo, o que é errado é errado. Que você seja uma pessoa que a sua palavra, quando for sim, seja sim, e quando for não, seja não. Eu escuto um monte de cristão falando, jura por Deus. Que jura por Deus, filho? Você não conhece a Bíblia? A palavra de Deus fala que não pode nem jurar, porque quando diz que você está jurando, você não está nem falando a verdade. A Bíblia fala que mais do que o sim e o não é do maligno. Então nós precisamos tomar cuidado, que se nós temos fé, Deus está convidando a um segundo degrau, colocar virtude, ou seja, seja honesto, compra a sua palavra. Se você comprar, pague. Se você deve, não tenha medo, não tem dinheiro, peça prazo, mas seja excelente na questão moral. Fala para quem está do seu lado, não é com você que o pastor está falando, não. Fala. Mas nós precisamos entender, irmãos, nós precisamos entender que se nós temos fé, o segundo degrau agora é esse, e dá dó. E aqui eu tenho que falar, e nós pastores ficamos preocupados quando a gente vê os meninos às vezes precipitando nesse degrau, porque eles começaram na fé, estão tudo animados, e de repente começa um namoro, e o namoro sai do padrão, né? E quantas pessoas que vêm procurar a gente para batizar, e eu queria fazer o discipulado, você é casado? Não, tem que casar primeiro. Mas como assim? Para Deus não tem juntado, irmão. Esse negócio de juntado não existe. Ou é casado ou é solteiro. E aí, às vezes pelo problema moral, a gente tropeça na fé. Ah, não, ninguém vai descobrir. Eu vou, né? Ninguém vai saber. Meu filho, o Espírito Santo não cola mentira, você não decola. Se você perder esses degraus, não tem jeito, não vai para lugar nenhum. Quem entendeu diz amém. Beleza, então vamos lá. Primeiro degrau está na fé. Se você tem fé, vai para segundo degrau, que é a excelência moral. Tem excelência moral? Ah, então vamos para o terceiro degrau, conhecimento. E aqui não está falando de intelectualidade, irmãos. Aqui está falando nessa capacidade espiritual de conhecer as Escrituras, de entender Bíblia, de ler Bíblia, de buscar as coisas de Deus. Nós só descobrimos quem é Deus lendo Bíblia. Quem aqui ora? Amém. Repete comigo. Na oração, eu falo com Deus. Lendo a Bíblia, Deus fala comigo. Na oração, eu falo com Deus. Quando eu leio Bíblia, você lê Bíblia.
Às vezes o povo de Deus, nós que somos o povo de Deus, nós sabemos da vida de todo mundo, mas não sabemos de Deus, porque a gente não lê Bíblia, meu Deus do céu. Fala para quem está do seu lado, o povo de Deus não quer saber de Deus. Fala para quem está do lado. O povo de Deus não quer saber de Deus. E é interessante, né? Agora a internet é uma coisa doida. A internet é um trem maravilhoso. Matou uma mulher e no outro dia todo mundo sabe. Sabe ou não sabe? Aliás, é uma loucura um negócio desse, mas vamos aproveitar isso aqui para usar isso aqui como exemplo. Meu Deus, no outro dia, notícia ruim, no outro dia. O que você descobriu alguma coisa aí? Descobri. Um monte de coisa ruim aqui. E o que você leu na Bíblia sobre Deus? Ah, nada. Você está entendendo? Nós temos que buscar esse degrau. É um degrau agora. Eu preciso conhecer as coisas de Deus. Nós sabemos da vida de todo mundo e não queremos ler Bíblia. E como é que a gente vai descobrir? Irmãos, olha, você só vai saber sobre as coisas de Deus lendo Bíblia. Ninguém vai revelar nada para você de Deus se não tiver na Bíblia. E se revelar, sai fora. Porque se tiver alguma coisa contrário que tiver escrito nessa Bíblia, caia fora, que não vem de Deus. O que é de Deus está revelado aqui, irmãos. Pastor, olha, eu quero ser um homem, uma mulher cheio de fé. Eu sou uma pessoa. Tá bom, que bom, graças a Deus. Então vamos lá. Vamos lá então, olha. Tem fé, precisamos buscar excelência moral, porque o Espírito Santo concede a nós o dom de santidade. E agora no nosso coração nós precisamos buscar o conhecimento. Ah, pastor, eu detesto ler. Mas saber da vida dos outros você lê. Lá na internet você quer ler, né? Mas a Bíblia não tem figurinha. Não tem mesmo, irmão. Mas tá bom, ó, a modernidade é tão linda que tem CDs de Bíblia, né? Já ouviu aquilo? Voz do Cid Moreira. Deus criou o céu e a terra. Ó, até isso vai escutar então, meu filho. Fala para quem está do seu lado, deixa de ser preguiçoso, vai buscar a palavra de Deus. Bom, eu tenho fé, então eu busquei um degrau, eu busquei excelência moral, e agora com excelência moral eu vou buscar descobrir, com conhecimento espiritual eu vou buscar as coisas de Deus, tá bom? Tem o próximo degrau, domínio próprio. E aqui está uma coisa interessante, lê comigo ali, o que é domínio próprio? O que é domínio próprio? Se tem uma coisa difícil, é isso aqui. Além de ser um dom, um dos frutos do Espírito Santo, nós precisamos entender que o crente precisa aprender a ter controle de si. Olha, eu não vou nem falar de emoções, eu já vou entrar nessa área. Mas você quer ver, hoje em dia existe uma gula, que rapaz, é uma coisa louca, né? Crente não bebe, graças a Deus não bebe bebida alcoólica, mas come que nem um boi no confinamento. É assim ou não é, irmão? Amém, irmão? Ai, pastor, mas comer é bom demais, né? Quando tem festa, né? As irmãs que preparam festa aqui, vai ter festa de batizado. Aí fala assim, coloca a comida dobrado. Quanto vai vir? 200, faz para 300. Irmãos, fala para quem está do seu lado. O jejum ainda é uma orientação bíblica. Fala para quem está do seu lado. O jejum ainda é uma orientação bíblica, irmãos. Pastor, como é que faz para ganhar domínio próprio? Não existe nada melhor do que o jejum. Quando eu tive um encontro com Deus, eu aprendi isso há 30 anos atrás. Irmão, eu vou contar uma coisa. Eu jejuei por 30 anos. E no começo da minha vida, eu jejuava 3 vezes por semana. Agora eu fiquei velho, fiquei relaxado. Jejuo bem menos. Mas eu jejuei durante 30 anos. E sabe por que isso? Porque eu era alcoólatra. Eu parei de beber, eu tinha que ganhar controle.
jejuava, Deus me abençoava, nunca mais voltei a beber. Eu era um homem perdido na parte de sexualidade. Eu jejuei por 30 anos e Deus me deu a graça de 30 anos eu ficar só apaixonado por essa morena linda que eu tenho aqui na frente, irmãos. Amém, irmãos? Mas nós precisamos aprender isso. Olha, comer é bom, mas o jejum faz bem, precisa entrar na sua moda, querido. Fala para quem está do seu lado, agora o pastor está falando com você, guloso. Irmão, nós precisamos entender, olha, para vencer os adolescentes, preste atenção agora, os meninos, para vencer as seduções desse mundo, irmãos, precisa aprender a jejuar. Precisa aprender a jejuar. Por quê, pastor? Porque a única forma de você falar não ao teu pecado é se você mortificar a sua carne. Se você falar não aos seus desejos impuros, é você mortificar a sua carne. Por isso Jesus falou, olha, quem quer me seguir, toma a tua cruz, morra nos teus desejos e siga-me, porque se você abrir mão e você for fazer os seus desejos, você vai perder a presença de Deus. Quem entendeu diz amém. Irmãos, grava isso. Isso eu tô brincando para ilustrar, né? Mas você quer ver um negócio? Ó, nós fomos pescar esse final de semana, eu e Johnny, e mais uma galera. Rapaz, nós estávamos sedentos para comer um peixe, né, Johnny? Rapaz, chegava de tarde no rancho, era uma pousada, aquele monte de peixe frito, nós comemos peixe até sair pelos ouvidos, para falar a verdade. Aí nós ia dormir, chegava a dormir, dormia mal, mas dormia mal de tanto estar com a barriga cheia lá de peixe. Eu pensei assim, graças a Deus que não tem ninguém para orar aqui. Já pensou se tivesse que orar por um cara de barriga cheia? Irmãos, na vida espiritual, oração e jejum são degraus necessários para a vida espiritual. Você quer chegar a algum lugar na vida espiritual? Aprenda a praticar o jejum na sua vida. Não é eu que estou falando, não, é Bíblia. Tem demônios que Jesus falou, esse tipo de casta aí só com oração e jejum. Ou seja, o nível espiritual tem que ser elevado. Barriga cheia não vai para lugar nenhum. Fala para quem está do seu lado aí. Fala para quem está do seu lado, está na hora de emagrecer. Está na hora de emagrecer, irmãos. Diga para ele, não aos seus desejos. Fala, não aos seus desejos. Sabe por que essa geração é frouxa? Sabe por que essa geração é frouxa? Eu não sei se você já viu foto do pessoal da geração de 70, 80, tudo sequinho, tudo magrinho. Já viu? Viu foto do pessoal antigo, né? Aqueles caras tudo varapau assim. Era tipo o Aleph, tipo o pastor de Jama. Só o cerne. Só o cerne. A geração de hoje em dia, irmão, a geração de hoje em dia come mal demais. E come muito, 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 muito. A gente almoça, toma café, almoça, toma café da tarde, janta, ainda chega em casa e pergunta para a mãe, não tem nada para comer, mãe? Cara, meu Deus do céu, é demais da conta, velho. Nós precisamos aprender, irmãos. Ou nós aprendemos a ter domínio próprio e controlar essa nossa ansiedade, ou cada vez mais pesada. Fala para você assim, quando você ficar doente eu não te aguento. Fala para ele para poder carregar. Quer mais um degrau? Então vamos lá. Conseguiu o domínio próprio? Ah, então tem uma palavrinha agora, perseverança. O que está escrito lá na perseverança? Fique firme. É interessante isso aqui. Como fique firme? Uai, é simples. Independente do problema, fique firme. Ah, está sem emprego? Fica firme na fé. Ah, você brigou com o marido? Fica firme na fé. Brigou com a mulher? Isso é normal. Fica firme na fé. Ah, está tendo dificuldade? Fica firme. Porque sabe por quê? Porque um dos segredos da fé é esse. É não desistir por nada, é ficar firme. Por quê? Porque frouxidão desiste. Porque os frouxos desistem fácil. O perseverança, esta palavrinha é permanecer, ou seja, tem que blindar a nossa fé na perseverança, independente do problema. Preciso ficar firme. Fala para quem está lá, Deus está te chamando para você ficar firme na fé.
Eu queria até fazer um comentário. Eu não sou contra quando uma pessoa às vezes não gosta do jeito de uma igreja e vai para outra. Eu não sou contra. Aliás, a minha fé, ela ultrapassa a placa. Eu tenho visão de reino. Para mim esse negócio de placa é bobeira. Só que eu fico triste quando eu vejo alguém desistindo da fé. É os chamados desigrejados, e ele vai para casa. Aí ele chega para ele e fala assim: você é crente? Ele fala assim: eu fui. Como assim? Eu tive um problema lá com o pastor. O pastor de uma igreja ali, eu tive um problema. Outra hora não é o pastor, outra hora é o irmão. Tinha naquela igreja, o pessoal era muito fofoqueiro. Não é mais fofoqueiro. É que o pessoal lá tinha problema com política. Eu não sei, tem um monte de álibis. Mas Deus não está falando para você olhar pessoas. Deus está dizendo que os seus olhos, está lá em Hebreus, esteja no autor e consumador da sua fé. É Cristo Jesus. Você tem problema? Todo mundo tem. Mas continue firme na sua fé. Amém, irmãos? Fala para quem está do seu lado: eu não sei o que você está passando, mas Deus está dizendo: fique firme na tua fé. Agora, eu preciso lembrar. Tem muita gente que fica brincando de Deus e aí acaba vacilando. E o pior, irmãos, eu vou falar uma palavra forte. Normalmente para o incompetente sempre tem um culpado. O incompetente, ele busca sempre um culpado, menos ele. Você quer ver uma pessoa incompetente? Todo mundo é errado, menos ele. Para o competente não. Ele diz: eu errei, mas Deus está comigo. Daqui eu não saio, eu não desisto. Eu sei quem morreu por mim, irmãos. Irmãos, nós precisamos aprender a manter a nossa perseverança. Preste atenção: quem tem Deus nesta terra, terá Deus na vida eterna. Mas se você não tiver Deus aqui, você não vai ter Deus lá. Quem entendeu diz amém aí. Pastor, como é que a vida eterna é a extensão da sua vida com Deus aqui, irmãos? Se você tem Deus aqui, como não vai ter lá, irmãos? Agora não adianta também ser extremamente mundano, viver uma vida desregrada e falar: quando eu morrer, as pessoas vão acender uma vela, aí eu vou sair lá do lugar ruim, não vou falar nem o nome, eu vou para o lugar bom. Vai não, irmão, vai não. Isso é conversa de comadre. Isso aí não existe. Você vai receber uma recompensa enquanto está no corpo. O que você fez aqui, você leva. Se você não fez nada, não leva nada. Então nós precisamos lembrar disso. Deus nos deu uma fé preciosa, e há alguns degraus que nós precisamos galgar, que nós estamos falando aqui. Bom, terminou, tem perseverança? Tem. Então vamos para o próximo degrau. Vamos para a piedade. Lê comigo o que é piedade lá. Vida de acordo com as escrituras. O que significa isso? Coração compassivo, piedoso. É um coração realmente de acordo com as escrituras, um coração santo, uma conduta santa, uma adoração correta, um coração agradecido. Linda música que cantaram aqui, agradecendo a Deus, louvando a Deus. Como é lindo isso, chegar de manhã cedo e falar: Pai, eu te louvo pelo dom da vida, Senhor. Que bom saber que tem esse sol maravilhoso para iluminar. Como é bom a sua criação. Às vezes o crente levanta emburrado. Quantos crentes que levantam emburrado, chega lá no espelho, vai se olhar e fala: que coisa horrível. Que horrível nada, mas é lindo, entendeu? É o seu coração que é ingrato. Irmãos, eu vejo algumas casas. Eu não quero ser chato na pregação hoje. Eu estou uns dias fora, cheguei, eu estou bonzinho, né, amor? Então hoje eu não quero ser chato não. Mas eu vejo alguns filhos, algumas casas, a mãe falando: filho, você precisa fazer. Mãe, fala um palavrão. Aí a mãe dá uma dura e fala: eu não mandei você me pôr no mundo. Gente, que ingratidão com os pais. Eu vejo às vezes o pessoal trabalhando na empresa e está criticando o patrão. Esse não presta, essa empresa não presta. Cara, o cara está te dando o pão do dia, está dizendo que não presta, irmãos.
E aí eu quero dizer uma coisa para você: se uma pessoa não agradece o pai e a mãe que o criou, não agradece o patrão que lhe empregou, como vai agradecer a Deus a quem não vê, gente? Nós precisamos aprender a ter esse coração piedoso. Nós precisamos ter uma adoração correta. Sabe quando você chega e fala: bença pai, bença mãe, e eles falam: Deus te abençoa. Aí você chega e fala assim: Senhor, eu quero te louvar pelo dom da vida. Ele fala: eu recebo, filho, porque você aprendeu a agradecer os teus pais. E quando você agradece os teus pais, agradece as pessoas, você tem uma adoração correta. Tem pessoas que é azedo com todo mundo, aí chega aqui: ai Senhor, eu te louvo. Deus deve virar as costas, porque isso é mentira. Nós precisamos entender, irmãos, a adoração nossa tem que ser correta. Primeiro, louve a Deus pela sua família, louve a Deus pelo seu trabalho, louve a Deus pela sua comunidade. E aí chega para Deus e fala assim: tudo isso o Senhor me deu, louvado seja o nome do Senhor. Amém, irmãos? Fala para quem está do seu lado: seu coração tem que ser um pouco mais amoroso. Fala para ele. Próximo degrau. Próximo degrau: fraternidade. Lê o que está escrito lá para mim. É uma irmandade espiritual. Quem aqui tem uma família de mais de 2, 3 irmãos? Levanta a mão. Beleza. Nós temos uma menina que trabalha em casa. Ela trabalha conosco e a gente senta para almoçar, né? Então a gente fica contando as histórias. Então ela contou que ela que defendia as irmãs, né? Quando as irmãs na escola, alguém queria bater, ela partia para cima. E ela era defensora das irmãs. Ninguém tocava nas irmãs dela. E ela é burreta mesmo, a bicha é meio baiana, assim, daquelas venta acesa mesmo. E eu falo: coitado do seu marido. Mas deixa isso de lado. Aí preste atenção: sabe como é que nós devemos ser? Exatamente assim com os nossos irmãos da igreja. Porque a fraternidade aqui é a pessoa que está do teu lado aqui na igreja, não é o teu irmão biológico. Mas nós defendemos os nossos irmãos biológicos com unhas e dentes, mas nós atacamos o coitadinho que está do lado. A fraternidade está falando assim: ó, ama esse miserável que está do seu lado. Fala para ele aí: eu tenho que amar miserável. A gente tem que aprender. Dá trabalho? Dá trabalho. Fala para ele: você dá trabalho, mas eu tenho que aprender a te amar. Fala para ele aí. Amar os irmãos da casa é fácil. E esse trem ruim que está do seu lado? E Deus está falando assim: você quer melhorar o teu degrau na fé? Quer manter sua fé? Fraternidade. Ama este aí também. Olha para quem está do seu lado e fala assim: Deus está me dando uma missão difícil demais. Amém, irmãos? Mas nós precisamos entender que tem degraus na fé. E Deus aqui, olha como é que está aumentando o pedido de Deus aqui. Mas eu tenho que amar esse aí? Tem que amar esse também. Faz parte do degrau. E não é fácil, eu sei que não é fácil. Quer ver como é que a gente ama os irmãos? Churrasco no batismo, 259 pessoas. Mutirão na igreja para limpeza, 8. Liga para mais um ou dois, vê se vem. Aí você fala assim: Senhor, é esses que eu tenho que amar. Deus fala: é esses mesmo. Olha para quem está do lado e fala assim: meu Deus, que missão Deus me dá. Fala para ele aí. É mais um degrau. Próximo e último degrau. Lê comigo. Amor. Deus é fonte de todo o amor humano. Irmãos, cantar uma música. Os 2 hinos hoje estão de acordo com a ministração. Preste atenção no hino que foi cantado. Ele me amou quando eu estava nas minhas imundícias. Ele me amou quando eu estava no meu pecado. Ele me amou quando eu não era nada, eu era sujo, eu era miserável. Por quê? Porque Ele é Deus, Ele é amor. Pastor, o que o senhor está querendo dizer com isso?
assim como Ele te amou nas suas imundícias, ame os teus irmãos que também estão sujos e precisam da sua misericórdia. Eu fui dar uma palestra, levei minha esposa, nós somos em uma cidade que chama Eunápolis, mas nós somos em Porto Seguro. Então eu fui ministrar uma palestra, aproveitei, levei a Morena, falei, vamos para cá 2 dias na praia, vou aproveitar e te levar que estão pagando minha viagem. Eu ganhei a viagem, falei, vou te levar porque estão pagando a viagem. Levei. Dei a palestra, um círculo profissional, 200 e poucas pessoas. Quando eu terminei de dar a palestra, eu falei, antes de eu encerrar, deixa eu fazer um comentário. Eu já plantei soja, já plantei algodão, já plantei batata inglesa, já plantei trigo, já mexi com vaca, mexi com árvore, mas eu faço uma coisa hoje, que eu aprendi com Deus, que é cuidar de pessoas que às vezes estavam na rua. E eu falei do que Deus colocou no coração dessa comunidade, eu falei durante 5 minutos sobre isso. E muitas das pessoas que estavam ali choraram. E muitas vieram falar comigo depois, e eu queria falar para você isso. De tudo que você fizer nesta vida, se não tiver temperado com o amor de Deus, nada vai funcionar. Nós podemos ser os melhores profissionais, mas se o nosso coração não tiver temperado com o amor de Deus, que tiver misericórdia, que souber estender a mão, que puder fazer as coisas não para ganhar promoção, mas se você puder fazer as coisas porque Deus te amou, porque Deus amou você no lodo, no pó, te resgatou, e Deus fala assim, agora vai e faz a mesma coisa. Esse é o degrau da perfeição. Ah, mas eu amo. Você não aprendeu nem ser grato. Você percebeu como é que os degraus? E é interessante que a pregação expositiva aqui é muito simples. Olha, quer zelar na sua fé? Quero. Então é simples. Olha, quem tem fé busca excelência moral, vai aprender a buscar conhecimento de Deus, aprende a ter domínio próprio, aprende a perseverar independente das dificuldades, aprende a ter um coração piedoso, que saiba amar as pessoas, amar os seus irmãos. E se você fizer isso, então você vai ser cheio da presença de Deus, porque o amor está sobre o seu coração. Fica de pé e fecha seus olhos. E eu gostaria agora, em nome de Jesus, que você olhasse para a sua fé. Agora, lembra da frase? Se nós olhássemos os nossos pecados, nós tínhamos menos tempo de olhar os pecados dos outros. Então agora Deus está nos convidando a olhar para a nossa vida. E eu gostaria que você olhasse a sua vida e tentasse identificar onde você não está sendo zeloso na sua fé. Foi falado os degraus, foi falado em várias coisas. Qual o ponto que você precisa melhorar? Qual o ponto que você precisa corrigir? Qual o ponto que você precisa resgatar a rota? E é interessante que eu vou de novo lembrar a letra da música: Deus me amou na imundícia, e se Ele me amou e me resgatou, eu preciso aprender a fazer isso. E é interessante que igreja não te condena, igreja não taca pedra, igreja instrui biblicamente. Hoje aqui é uma palavra pastoral, são os pastores falando com seus filhos espirituais. Olha, Deus está nos chamando a zelar pela nossa fé. Pai, em nome de Jesus, a comunidade Batista Terra Santa é a sua igreja, Senhor. Nós somos os seus filhos, o Senhor nos resgatou, nós sabemos o preço do teu sangue, nós sabemos o preço que foi pago na cruz, nós sabemos, Senhor, o resgate que o Senhor fez. Aqui dentro, Senhor, há pessoas que foram terríveis no passado, pessoas idólatras, outros adúlteros, outros foram bandidos, outros foram traficantes, drogados, bêbados, não interessa. Todas estas pessoas foram resgatadas por Deus. O seu sangue lavou a cada um de nós, e nós estamos aqui para testemunhar toda a maravilha que o Senhor fez. Mas nós podíamos ter sido melhores, Senhor. Nós podíamos zelar mais, nós podíamos
lutar um pouco mais para que o teu nome não fosse colocado de escárnio quando olhassem para nossas vidas. Nós podíamos ser um pouco mais corretos, nós podíamos ser um pouco mais excelentes naquilo que nós fazemos, para que o teu nome não fosse jogado na sarjeta. Mas, Pai, nós declaramos que nós somos totalmente dependentes da sua misericórdia. Essa igreja confessa, Senhor, aqui não tem super-heróis, aqui não tem super-homens, não tem super-mulheres, aqui tem homens e mulheres que creem e que fraquejam, mas que lutam e que estão aqui para ser lavados novamente no sangue de Cristo. Nós estamos aqui para buscar o poder que vem do alto, buscar o teu Espírito Santo, Pai. Por esse nome de Jesus, Senhor, nessa noite encha a tua igreja com a sua presença, Senhor. Encha, Pai, em nome de Jesus. Encha, Senhor Jesus.